Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril de 2021 e o Senado Notícias está no ar. Transferência de tecnologias para o Brasil produzir vacinas contra o coronavírus, quebra de patentes e aproveitamento de laboratórios veterinários. Temas debatidos hoje na Comissão Temporária do Senado, que acompanha as ações de combate ao coronavírus. A presidente da Fiocruz destacou o fato de a instituição ser detentora do primeiro registro definitivo da vacina contra o coronavírus no Brasil. A Fiocruz pretende entregar até julho 100 milhões de doses. Em breve, serão 2 linhas de produção ativas. Estamos, a partir desse momento, já com 2 linhas de produção, já alcançamos a produção de 900 mil doses por dia. E estaremos trabalhando nessa segunda linha de produção, com o segundo turno de trabalho, que nos permitirá a produção de até 1.200.000 doses dias. Uma das questões em debate hoje foi a quebra de patentes. Seria uma boa? Algo proveitoso ou que pode trazer impactos negativos? Os debatedores têm opiniões diferentes. Eu acho que a quebra de patentes, nesse momento, seria um elemento que traria uma dificuldade adicional. Se quebra a patente de um lado, obviamente que nós ficamos sujeitos aí às retaliações do outro lado também, né? Então, isso, na minha opinião, não seria uma forma, primeiro, oportuna nesse momento, e segundo, que também poderia trazer dificuldades para as próprias patentes nacionais. Como médico, como ser humano, como cidadão, como militar, entendo que a quebra de patentes pode ser, sim, algo útil neste momento. Mas, é claro, a Anvisa segue o regramento rigoroso que tem que obedecer e atuaremos, é claro, balizados por ele. Eu não tenho opinião formada, e nem o Ministério da Ciência e Tecnologia, em relação à quebra de patentes, em relação às vacinas. Compartilho da preocupação do nosso colega Dimas Covas, que se quebramos a patente de outros países, teríamos as nossas patentes também quebradas. Nós temos que ser pragmáticos, né? Quebrar a patente neste momento provavelmente vai gerar uma desorganização do mercado, gerar um sentimento de desconfiança com relação aos poucos supridores de vacinas e poderia, na verdade, até mesmo atrasar esse suprimento no curtíssimo prazo de IFAs e de vacinas que nós tanto queremos. Outro tema a dividir opiniões é quanto à adaptação de laboratórios que produzem vacina animal para produzirem vacinas para humanos. Uma adaptação dessa fábrica exigiria investimentos, né, investimentos vultuosos. Você teria que transformar uma fábrica de vacina animal, né, para as especificações de uma fábrica de vacina humana. Teria que mudar a questão do ar, da pressão, do isolamento, enfim, uma série de requisitos técnicos para atender às normas de produção da vacina humana. É possível? Sim, mas isso não vai acontecer no curto prazo, e exigiria investimentos. Não é, na ótica da Anvisa, algo a ser descartado, muito pelo contrário. Entendemos que é algo a se evoluir. E diante aí da alta demanda por vacinas, a compra e a distribuição dos imunizantes por empresas privadas surge como uma alternativa. Inclusive, um projeto de lei sobre o assunto foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. No entanto, ainda não há um consenso sobre o assunto entre os senadores. Depois de um início animador, com a adesão maciça dos idosos, um choque de realidade. A imunização contra o coronavírus diminuiu o ritmo e o motivo logo ficou evidente. Não havia, como não há, vacinas suficientes. Isso ocorre no auge da segunda onda da pandemia. Diante do impasse, em março passado, o Congresso aprovou uma lei permitindo a aquisição de imunizantes pela iniciativa privada sob 2 condições. A primeira seria aguardar o atendimento dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional contra a Covid-19. A segunda, que 50% das doses fossem doadas ao SUS e as demais utilizadas de forma gratuita.
Eu sou a favor do projeto que permite à iniciativa privada adquirir doses da vacina contra o coronavírus e, com isso, vacinar a sua massa laborativa, os seus trabalhadores. Desde que uma parte dessas doses, até 50%, possam ser disponibilizadas para o Sistema Único de Saúde. Com isso, no meu entender, a gente consegue avançar a fila de prioridades do Sistema Único de Saúde, porque vai passar a ter uma fonte de aquisição de vacinas oriunda da iniciativa privada e vai tirar das costas do Sistema Único de Saúde, do SUS, a necessidade de ter que vacinar esse grupo de trabalhadores que não são considerados prioritários nesse momento. Novos projetos de lei vêm sendo apresentados, flexibilizando ainda mais as condições para compra, distribuição e administração de vacinas por empresas privadas. O assunto é polêmico e vem sendo alvo de protestos fora e dentro do Congresso Nacional. Esta semana, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que permite às companhias privadas vacinar empregados e até familiares, descumprindo o critério universal e igualitário do Plano Nacional, até agora administrado pelo Sistema Único de Saúde. O projeto também prevê que as empresas possam abater do imposto de renda o valor das doses compradas e aplicadas conforme seus próprios critérios. Eu acho que tem esperteza demais nessa proposta. Primeiro, porque os grandes produtores de vacinas estão negociando o que produzem apenas com governos. Aqui no Brasil nós já temos tido dificuldades de acesso às vacinas exatamente por isso. Temos doses de menos para gente demais. Imagine o que aconteceria caso grandes corporações mundiais entrassem nesse mercado adquirindo doses para os seus empregados em prioridade. Na verdade, não existe um mercado para as empresas brasileiras comprarem vacinas e todo mundo sabe disso. Por isso eu desconfio muito dessa proposta e acho que não está na hora de aprovar algo desse tipo. São os mais pobres, os que moram nas periferias, que mais adoecem e morrem nessa pandemia. Ora, se no momento em que nós vamos ter a possibilidade de solucionar o problema, nós vamos abrir um atalho para quem tem dinheiro poder se vacinar, nós estamos condenando a maior parcela da população brasileira a não ter acesso a esse bem que é tão importante e garantido pelo Sistema Único de Saúde. Por isso é que nós vamos votar contra essa proposição e vamos, inclusive, tentar derrotá-la no plenário do Senado. O presidente Rodrigo Pacheco vai submeter o texto da Câmara ao Colégio de Líderes antes de levar o tema para o plenário do Senado. Vamos aguardar esse projeto aprovado pela Câmara para que possamos submeter ao Colégio de Líderes, que possamos identificar qual é o propósito de todos os líderes em relação a esse projeto, se há necessidade de um aprimoramento em relação à compra de vacinas pela iniciativa privada ou se devemos manter a situação atual tal como está na Lei 14.125. E pode ser votada na sessão de hoje do Senado a proposta de emenda à Constituição que retira a cobrança de impostos sobre as vacinas. Apresentei uma PEC chamada PEC da imunidade tributária, que denominei o senador Major Olímpio, porque foi a ideia dele conosco e ele infelizmente faleceu, para minha tristeza, porque era um grande senador, um grande amigo. Estou apresentando essa PEC. A imunidade tributária é para que não incida sobre as vacinas no Brasil os impostos, consequentemente baixando o preço das vacinas, tendo possibilidade de que elas possam chegar mais rapidamente às pessoas para imunizar todas elas vacinas que forem atestadas pela Anvisa. E também está na pauta de hoje do Senado o projeto que proíbe o reajuste dos preços dos medicamentos em momentos como esse da pandemia. Os brasileiros começaram o mês de abril com um impacto no próprio orçamento. O reajuste anual no preço dos remédios foi autorizado e chegou a 10%. Para quem não viu a renda subir também, o susto foi grande. Meu nome é José Luiz, sou aposentado, tenho 67 anos. E vem aqui para pedir, a nossos governantes aí, se dá um jeito com a medicação, que a gente está sem aumento,
e os remédios estão subindo. Do ano passado para cá, aumentou muito, né? Agora mesmo tivemos outro aumento aí recente. Veja como esse reajuste mexeu com as finanças dele. Eu tenho pressão alta, diabetes, né? Então, olha, eu tomo Diovan, é para pressão, né? Diabetes, Grifage, Caltrem, que é para pressão, Natrilix, que é para pressão. Esse aqui é para o derrame, né? Esse aqui é para o cloresterol, né? Quero que você para baixo, é isso aqui. Esse aqui é para ansiedade. Só esse aqui custa 200 e poucos reais. É um colírio, né? Eu fui operado à vista, mas eu já não estou botando conta-gota, entendeu? Estou botando conta-gota porque eu gasto isso aqui 200 por 15 dias. É um vidrinho pequeno. Esse aqui eu tenho que tomar de dia também, porque é para depressão, né? E esse aqui é para tomar à noite, para dormir, porque eu uso CPAP. Então tá difícil, né? Tá difícil. Eu ainda tenho uma situação razoavelmente boa, né? E ainda tô conseguindo comprar, mas está ficando difícil. Eu estou passando a comprar agora no cartão de crédito, porque só de medicação aqui eu gasto por mês, só eu, R$ 1.800. E da minha esposa também, que é idosa, eu já não estou comprando o dela. Eu estou deixando para ela comprar. Porque se for comprar o meu dela, dá quase R$3.000. Aumentar o preço dos remédios no Brasil nesta hora chega a ser uma impiedade da indústria farmacêutica do Brasil. É um castigo que os brasileiros não merecem. Tudo gira em torno da pandemia. Tem muita gente que perdeu ou está perdendo emprego. Tem gente passando fome. Tem gente vendendo bens da casa para poder comprar comida. No ano passado, uma medida provisória suspendeu por 60 dias o reajuste anual nos preços dos remédios por causa da pandemia de coronavírus. Com isso, o aumento foi adiado para junho e ficou, em média, 4,22%. Este ano, o reajuste médio foi de 8,43%, o dobro de 2020. O maior percentual chegou a 10,08%. Cada empresa define o valor que vai aplicar. O percentual de aumento é autorizado por lei de acordo com alguns fatores, como a variação da inflação, os impostos e o custo das matérias-primas. Nós recebemos uma nota oficial dos representantes da indústria farmacêutica, alegando que a pandemia aumentou o custo da produção de remédios em valores bem superiores aos dos últimos anos. O Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos disse também que as matérias-primas subiram muito no exterior por causa da alta procura e há uma crise mundial de fornecimento. Nessa situação, o aumento seria indispensável para evitar que o abastecimento seja comprometido. A indústria alegou ainda que o valor dos impostos no Brasil impacta muito o preço dos medicamentos. Segundo a nota, o Brasil é, há décadas, o campeão mundial da tributação sobre remédios. Quase 32% do valor pago pelo consumidor vem de impostos, quando a média mundial é de 6%. A carga tributária no preço final vem principalmente do ICMS, que pode chegar a 20% dependendo do estado, além do PIS/COFINS, do INSS e de outros impostos como o IOF e tarifas de importação. Comparando a tributação com outros bens, conclui que o consumidor paga mais imposto em medicamentos do que em joias, 20,2%, aviões, 28,3%, ou alimentos como leite, 12,6%, arroz e feijão, 15,3%. O Senado tem algumas iniciativas para reduzir o valor dos remédios. Uma proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Regufe, de 2015, proíbe a tributação sobre medicamentos de uso humano. O texto aguarda votação. Projeto de lei do senador Eduardo Braga, ampliando o período de proibição de aumentos durante a pandemia, foi aprovado no ano passado e está na Câmara desde junho de 2020. Com o aumento dos números da pandemia e da crise econômica, o senador Lazier Martins apresentou uma proposta para proibir o reajuste de medicamentos enquanto durar a emergência na saúde pública.
Se for aprovada, a medida atinge todos os aumentos já praticados este ano, sem a restituição dos pagamentos efetuados. No ano passado, houve a suspensão desse aumento e agora tem que suspender de novo. É por isso que ingressei com o projeto 939, que está pautado para quinta-feira. E vamos discutir do Senado e andar rapidamente, se possível, chegar à Câmara para vedar este reajuste nos medicamentos do Brasil. E não se venha com a alegação de que não há insumos, não há matéria-prima. Nós sabemos que há fornecimento dos europeus. Ele está deixando de fazer outras coisas, né? Uma academia, uma coisa, tirando dinheiro do outro lado para poder bancar remédio, até carne mais. Eu não compro mais carne, essas coisas assim, eu compro frango e tal. Porque o negócio está ficando pesado. E tem gente pior do que eu. Se a gente olhar para trás, tem gente que não tem nada. Né? Então está complicado. Então eu queria pedir esse apoio a vocês aí, para dar uma ajuda para a população. Vamos conferir agora outros projetos que também estão na pauta da sessão do Senado de hoje, marcada para as 4 horas da tarde. Vamos ver. Os senadores podem analisar um projeto que susta um decreto presidencial que facilita o acesso a armas e a munições. Também pode ser aprovado o projeto que cria a Frente Parlamentar pelo Desarmamento. E os parlamentares podem aprovar ainda 3 acordos do Brasil com a República Dominicana na área do turismo e do transporte aéreo. A pedido de líderes do governo, foi retirado de pauta no Senado o projeto que prevê a quebra das patentes da vacina contra a Covid-19. Na sessão desta quarta-feira, os senadores aprovaram um projeto que cria um programa para ajudar as pessoas que estão em dificuldade por conta do isolamento social. E agora o texto segue para a Câmara dos Deputados. O projeto aprovado cria no Sistema Único de Saúde um programa para o acolhimento de pessoas que estão sofrendo emocionalmente por causa do período de isolamento social em razão da pandemia do coronavírus. Pelo texto, o programa deve ser mantido por pelo menos 730 dias depois do término de medidas de distanciamento social. A preocupação manifestada pelo autor da proposição é pertinente, pois busca enfrentar o problema dos agravos e transtornos mentais decorrentes da pandemia de Covid-19, que sabidamente estão ocorrendo em maior escala devido ao distanciamento social e ao temor causado pela possibilidade de infecção pelo vírus causador da doença. De fato, diversos estudos têm apontado para as consequências danosas da pandemia para a saúde mental da população. Assim, nada mais justo que se instituir uma política voltada para acolher e assistir essas pessoas no âmbito do SUS. Outro projeto de lei relacionado à pandemia estava previsto para ser votado nesta quarta-feira, o que quebra patentes de imunizantes, testes diagnósticos e medicamentos de eficácia comprovada contra a Covid-19. Mas líderes do governo pediram que o texto fosse retirado da pauta. Eles disseram que a proposta precisa ser mais debatida. A Câmara dos Deputados fará uma comissão geral sobre o tema, na liderança da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Portanto, alguns líderes conversaram acerca da possibilidade até de analisar, evidentemente, que isso passa pelo crivo da votação dos líderes, da compreensão de Vossa Excelência e do autor, para ver se faríamos o adiamento dessa votação para a semana que vem, se isso estiver garantido, porque adicionaríamos também essa visão, não só da Câmara, mas de outros agentes aí que estão tratando do tema. Precisamos ouvir mais para saber qual é a posição correta para o Brasil, porque uma decisão apressada, assodada, poderá inclusive obstacular o acesso de vacinas para o nosso país. Nós precisamos redirecionar o posicionamento do nosso Itamaraty. Aí eu concordo, mas quebrar a patente de forma unilateral, como se quer, nós poderemos estar dando um tiro no nosso pé. Alguns senadores protestaram. A suspensão temporária
Não é eu que peço, é um clamor que talvez, que eu não falava ontem com o Nelsinho, com o grupo de senadores, a emoção toma conta e aqui eu não vou deixar tomar. Não tem como, nós seremos condenados no futuro. O que vocês fizeram quando estavam matando os brasileiros e brasileiras? O que vocês fizeram? Você não podia pelo menos dizer ao mundo, quebra essa patente. Assegure pelo menos isso. Que o Brasil possa dizer lá fora para o mundo que nós somos do lado dos países em desenvolvimento. Queremos só vacina. Nós queremos pagar. Eu suplico ao senador Paim e ao senador Nelsinho Trade que não retire essa matéria de pauta. Vamos votar e cheguem lá na Câmara que vocês resolvam e façam um acordo com a OMC para poder achar um meio do caminho. A nossa obrigação como representante do povo brasileiro é derrubar essa patente. Ninguém vai compreender que o Senado não derrubou essa patente em detrimento de meia dúzia de empresas multinacionais milionárias. Apesar dos pedidos para que o projeto fosse votado, o relator apoiou a posição do governo. Menos de 48 horas para poder me debruçar sobre esse assunto. Vocês sabem, eu sou médico, eu fui contaminado por esse vírus, fiquei internado 3 dias numa UTI. Acho que não teve ninguém aí de vocês que perdeu 2 tios próximos, irmãos da minha mãe. Inclusive, uma dessas pessoas me ajudou a criar. E eu não pude me despedir deles. Quero dizer a todos que é prudente a gente ouvir mais, sim. Não vai fazer mal se a gente conseguir agregar mais valor ao mérito desse projeto. Para que a gente possa dar uma resposta, mas uma resposta com R maiúsculo. Uma resposta que possa ter início, meio e fim a essa questão. O mesmo propósito de boa intenção que tive de pautar também será reeditado na semana que vem para pautar novamente esse projeto, mas ele será retirado da pauta de hoje e nós deliberaremos amanhã na reunião de líderes do Senado Federal às 10 da manhã se devemos reincluí-lo na pauta de quinta-feira, amanhã mesmo, ou se na pauta de terça-feira, já com os ajustes que possam ser promovidos pelo eminente relator. O Instituto Data Senado entrevistou 1.000 brasileiros de 16 anos ou mais sobre o processo de vacinação contra a Covid-19. As entrevistas foram feitas em todas as unidades da federação de maneira proporcional à população de cada uma delas. 63% dos brasileiros consideram muito importante o Senado comprar o estoque de vacinas americanas sem uso no país. 16% consideram nada importante. 14% pouco importante e 7% não souberam ou preferiram não responder. 96% dos brasileiros acham que o Senado deve gastar o dinheiro que economizou com a pandemia com compra de vacinas para o SUS. 2% acham que não deve e 1% não soube ou preferiu não responder. 93% dos brasileiros defendem a criminalização de fraudes na aplicação de vacinas. 5% acham que não devem ser criminalizados e 2% não souberam ou preferiram não responder. 81% dos brasileiros acham que a pena deve ser maior se a fraude acontecer durante campanhas de vacinação. 8% acham que não deve e 11% não souberam ou preferiram não responder. 82% dos brasileiros acham que furar a fila de vacinação contra a Covid-19 deve ser crime. 16% acham que não, e 3% não souberam ou preferiram não responder. 73% dos brasileiros acham que deve ser exigida a apresentação de comprovante de imunização como requisito para acesso a locais que prestem atendimento à população. 22% discordam, e 5% não souberam ou preferiram não responder. 83% dos brasileiros são favoráveis à concessão de pensão por morte a criança ou adolescente cujo genitor que não esteja filiado a regime de previdência social venha a falecer em decorrência do coronavírus. 12% acham que não devem, 5% não souberam ou preferiram não responder. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. É só acessar senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.